Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez, ó Pai, reunimos aqui para poder adorar o Teu nome, te exaltar, bendizer a Tua eternidade, meu Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso condutor sobre essa aula, dando-nos direção, dirigindo, ó Pai, a vida de cada um, iluminando, ajudando a compreender, que possamos, ó Pai, extrair dessa apostila o melhor para o nosso conhecimento, seja com cada um, ó Pai, nesse momento. Que o Teu Espírito, ó Pai, seja quem ilumine a vida de cada um, que o Senhor possa mover, ó Pai, dando capacidade, que acima de tudo, ó Pai, nossos corações venham estar preparados para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós terminamos a respeito do livro de Provérbios, sendo esse um dos livros também escrito por Salomão, a qual ele escreveu 3 livros, e nós ficamos de iniciar. Melhor, na verdade, nós chegamos a falar do. Na verdade, eu acho que nós não falamos sobre as linguagens de figura de provérbios, não? Parece que não. Meu, tem algumas linguagens de figura que eu sei que nós não falamos, agora estou lembrando aqui. Nós paramos aqui na imagem e figuras do livro de Provérbios. E nós falamos aqui sobre os três alvos do livro de Provérbios, o público do livro de Provérbios. A página, irmão Kleber? Como? A página? A paz do Senhor. Então, nós vamos falar sobre Página. a página de número 14, número 15, na verdade. Estamos já na página número 15. Sim. Aqui é sobre aforismo e concisão. Nós vamos estudar esses dois tipo de linguagem que apresenta no livro de Provérbios, para que nos ajude a interpretar melhor o livro de Provérbios. Como já disse, o livro de Provérbios, o provérbio em si se interpreta, nem todos os provérbios da Bíblia têm ele vem acompanhado da passagem de cima e embaixo, às vezes o provérbio é separado, ele não tem um contexto. Existe poucos provérbios que têm um contexto ali que você vai achar a interpretação nos versículos pós ou versículo antes. Então, são poucos os provérbios que são divididos em bloco. A maioria dos provérbios são um provérbio, o próximo versículo é outro provérbio. Então, isso facilita a interpretação do livro de Provérbios. Se entender um pouco a linguagem figurada que está ali, nos ajuda bastante, ou a situação da época, isso nos ajuda bastante. Aqui o pastor coloca assim, ó, aforismo é uma máxima, um dito. A forma de todos os provérbios que temos são assim, são curtas frases de ensino para memorização rápida e compreensão objetiva sobre várias questões da vida. Tomemos como exemplo o conhecido provérbio: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ou seja, esse provérbio está muito claro, que não tem dificuldade nenhuma para que nós possamos interpretar esse provérbio. Está mostrando o ensinamento que nós devemos dar para nossos filhos, e esse ensinamento não é só indicado, ele tem que ser como exemplo. Quando fala ensina o menino no caminho, é que nós estamos no caminho, caminhando, e ele está caminhando junto conosco. Não é nós designar o caminho, apontar o caminho e falar, vai por esse caminho, não. Então, o provérbio está muito bem explicado. E quando a parte B do versículo fala que quando ele for velho, ele não desviará dele, isso não quer dizer que um filho de crente, ao ser instruído na palavra de Deus, ele vai ser sempre crente. É claro que boa parte dos filhos de cristão que são instruídos na palavra de Deus, eles permanecem na casa do Senhor. Mas há um certo número de filhos de crentes que desviam. Chega a idade da pré-adolescência, começa a descobrir coisas na vida e acaba abandonando os caminhos do Senhor. Então, o provérbio aqui não está querendo dizer que é algo você ensinou e eles sempre ficarão como cristão. Não é isso que o provérbio está querendo ensinar. Ele está querendo ensinar o seguinte, que mesmo que ele possa vir a desviar dos caminhos do Senhor, mas vai ter uma marca daquilo que você ensinou sobre a vida dele. E o pródigo, né? Isso é um padrão que você deixou para ele. E ele tem uma facilidade muito grande de chegar à razão e voltar para os caminhos do Senhor, diferente daqueles que não têm ensinamento algum, que as pessoas, os pais ensinam de qualquer forma, ou crescem sem sequer ensinar.
Infelizmente, no meio dos cristãos, os pais quase não ensinam os filhos a Bíblia, por primeira razão, às vezes por falta de conhecimento. A segunda, parece que a falta de tempo, essas coisas, às vezes tem vergonha de falar com os filhos a respeito da Bíblia e acaba não ensinando, deixando as crianças sem conhecimento da palavra do Senhor, sem entender a Bíblia, por que nós temos que estudar a Bíblia, por que a palavra de Deus ela é perfeita, por que nós devemos seguir a palavra de Deus. Então, isso deveria ser algo que os pais deveriam fazer com seus filhos. Então, o provérbio está muito claro. Outro provérbio que é embaixo que o pastor mostra, ele fala assim, ó, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O provérbio também está muito claro que a pessoa que fala pouco, ele tem uma facilidade bem maior de não prejudicar a sua vida. Quando fala a sua alma, está englobando todas as coisas, principalmente a sua personalidade. E o que muito abre os lábios, ele mesmo se arruína. É por isso que a Bíblia fala, sede pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Se você observar na igreja, todo crente que fala muito é o crente que mais ira. Porque crente falador, ele vive irado. Ele esquece que ele tem duas orelhas e uma boca. Então, ele deveria ouvir mais e falar menos. Só que, às vezes, nós falamos bastante e esquecemos de ouvir. Só que aqui também o pastor coloca que esse provérbio não está querendo dizer que nós não podemos falar. Ele simplesmente está querendo dizer que nós devemos falar com sabedoria. Devemos ter cautela para falar. E não está proibindo alguém de falar. Ele está simplesmente dizendo que aquele que conserva a sua boca, ou seja, a primeira parte do versículo já interpreta a segunda parte. Porque aquele que fala na hora certa, que sabe expressar... Prudência, né? Como? A prudência no falar. Prudente no falar. Então, a pessoa que é prudente no falar, ele não vai tropeçar em palavra, nem tampouco arruinar a sua própria vida ou a vida dos seus ouvintes. Então, esse é o provérbio mostrando isso aqui. Então, tem provérbios que é muito claro. Uma parte do provérbio interpreta a outra, ou os provérbios são muito claros na sua maneira. Aqui o pastor mostra aqui algumas imagens e figura. Ele mostra aqui a figura, fala assim, toda poesia tem imagem e figura, que servem como canais de comunicação para o autor transmitir sua mensagem em poucas palavras. Ou seja, os provérbios eles seriam pensamentos curtos, para que nós pudéssemos tirar lições ali, sem muita dificuldade de interpretação. Então, por isso que eles são curtos. Ele mostra aqui a símile, ele fala que ela é a comparação entre duas coisas de gênero diferente, que tem alguma coisa em comum. Ou seja, são duas figuras que ele pega, apesar de ser diferente, mas tem alguma coisa que é em comum nela. Ele vai mostrar aqui, ó. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é um homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, ou seja, o provérbio está mostrando que como uma pessoa, como qualquer louco lança fogo em qualquer lugar, que assim era determinado pela Bíblia, uma pessoa que joga fogo em qualquer lugar, ou flechas de morte, assim é um homem que engana o seu próximo, dizendo depois, arrumando a desculpa, dizendo, eu fiz isso por brincadeira. Ele tentou enganar, foi descoberto e disse, eu fiz isso por brincadeira. E isso é o que acontece bastante nos dias de hoje. As pessoas sempre, quando ele é descoberto em alguma coisa, eles falam que fez por brincadeira. Então, o provérbio está mostrando isso, que assim como o homem engana o seu próximo e diz, eu fiz brincadeira, da mesma forma é aquele que lança fogo em qualquer lugar, causando um incêndio, ou que joga uma flecha, causando morte. Então, assim é o homem que vive de engano, engana o seu próprio próximo. Aí ele mostra aqui a metáfora. É praticamente a mesma coisa de símiles, quando se compara duas coisas distintas com algo em comum, temos uma metáfora. Aí mostra aqui, como a joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. Está muito claro também que o versículo, por exemplo, o que valeria uma joia preciosa no focinho de um porco? Nada, essa é a verdade, não teria validade alguma. Nem notada ela seria. Ninguém poria, né? Isso, não ia olhar para o focinho do porco pensando que ali teria uma joia. Então, o sábio Salomão fala isso, que da mesma forma que ninguém observa
E se não tem como precioso uma joia no focinho de um porco, assim é a mulher que não tem descrição, a mulher que quer aparecer, que quer, que quer chamar atenção sem ter os predicados que, no questão cristão, os predicados que são principais na vida dela. Então, os sábios estão dizendo isso, que não tem valor nenhum, ela é comparada com uma joia no focinho de um porco, uma mulher vaidosa, uma mulher que quer aparecer, que não respeita ninguém, porque, para mim, uma pessoa que quer aparecer, principalmente na igreja, ela não está respeitando o esposo da irmã, não está respeitando a própria irmã, não está respeitando ninguém da igreja. Da mesma sorte, um homem, se um homem ele quer ser vaidoso para chamar a atenção da igreja das mulheres, para mim, mulher casada, ele é um camarada, para mim, que ele é muito tribulado, ele não respeita os irmãos da igreja, não está honrando ninguém, principalmente a Deus. Então, o provérbio mostra isso, que da mesma forma que uma joia não tem valor algum, estando no focinho de um porco, assim é uma pessoa que, aqui no caso, usou a figura da mulher, que tem essa vaidade e essa maneira indiscreta de agir como cristã. Fala alegoria. Alegoria é uma exposição de um pensamento em uma ficção ou uma ilustração ou figura. Alegoria, nós sabemos o que é alegoria, é quando você pega algo para fazer representações através de figura. Aí ele mostra aqui, ó, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então as cabras te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento da tua serva. Aí mostra, a mensagem desse provérbio é ter cuidado com todos os objetos que temos em mãos. Refere-se a uma administração prudente de nossas posses. Como na época as principais posses do povo eram gados, propriedades, principalmente as plantações, e isso era quando mostrava que o povo de Israel estava próspero, era quando eles tinham muito gado, quando eles tinham muitas plantações. Nós vemos isso no livro do profeta Abacuque, quando ele fala que ainda que a oliveira minta, ainda que o produto, que a figueira não dê mais os figos, e que não haja vaca nos currais, e vai mostrando a situação que viesse a acontecer ali. Estava mostrando o quê? Mesmo que tudo que fosse que causa prosperidade no meio do povo viesse a ser arrancado, ele ainda louvaria o Senhor. Esse provérbio está mostrando aqui, colocando colocando assim, através da figura das ovelhas, que era o que trazia condição financeira para o povo, os rebanhos, as coroas, que mostra aqui a questão da coroa, que era como se fosse algo que chama atenção. A maioria das coroas eram de ouro, algo que era precioso. Então, ele está mostrando aqui as posses que a pessoa tinha através de figura. E quando você observa o contexto do provérbio, você vai entender isso, que ele está relacionado a aquilo que nós possuímos e que nós administramos bem. Então, o livro de Provérbios, ele, através dessa alegoria, ele nos chama a atenção para sermos pessoas prudentes naquilo que nós possuímos, para administrar os nossos bens da maneira correta. Aí está aqui, antropopatismo. Quando nós atribuímos sentimentos ou motivação do comportamento humano a Deus. Quando nós, alguns versículos bíblicos que mostram o sentimento do homem, que nós aqui na Terra sentimos, e o escritor ele utiliza essa linguagem para poder mostrar que como se Deus também tivesse sentido isso. Uma das coisas, por exemplo, que é controversa demais no meio do povo cristão, na verdade hoje não é tanto, quando a Bíblia fala assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí as pessoas, mas a Bíblia fala que Deus não se arrepende, que Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, como que Deus arrependeu? Ou seja, a interpretação má dos versículos faz com que as pessoas criem uma teologia sem necessidade alguma. Porque a Bíblia, quando fala em números, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, estava mostrando que ele escolheu Israel para ser a nação escolhida. Ele separou aquele povo para ser a nação eleita. Então, de maneira alguma, Deus iria amaldiçoar aquele povo através de Balaão. Lá em Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, não é arrependimento igual nós, quando erramos e arrependemos.
É o arrependimento no sentido da palavra ali no hebraico, seria tristeza. Deus se entristeceu de ter feito o homem, pelo pecado como cometeu antes do dilúvio. Então, às vezes, as pessoas, por não entender esse tipo de linguagem, que nós colocamos em Deus sentimentos humanos, os profetas colocaram, os escritores bíblicos colocou, as pessoas criam esse certo tipo de dificuldade para entender a palavra de Deus e tentam colocar como se Deus ele arrependesse como um pecador. E realmente Deus, a Bíblia fala que ele é imutável. Ele não muda segundo os seus propósitos e decreto. Só que Deus muda planos. Se Deus decretou uma coisa, vai acontecer. Por exemplo, Deus decretou que Cristo viria à Terra. Nada mudaria aquilo ali. Deus decretou que Israel seria nação eleita. Nada mudaria. Fala, irmão José. Você tem conhecimento no original, essa palavra arrependimento, o que ela quer dizer? Eu teria que pegar aqui no meu telefone para poder... Não, se não tiver, tá bom. Depois a gente fala. Mas depois eu posso olhar e te mandar. Mas a palavra ali, arrepender, no sentido de seria que ele entristeceu. Não é esse arrependimento quando comete um erro. Deus não comete erros. E tem que se pedir perdão. Tem que ter aquela motivação no interior para se arrepender. O arrependimento ali é como se entristeceu. É igual quando nós mesmos utilizamos a palavra e dizemos assim, eu arrependi de ter escolhido ele para fazer isso. É que você entristeceu de ter escolhido uma pessoa, vamos supor, para uma empresa. Você coloca alguém para tomar conta da sua empresa e ele faz alguma coisa errada. Você fala, eu me arrependi de ter colocado ele. Ou seja, você entristeceu, você quer mudar aquilo ali. Então, no caso de Deus, Deus entristeceu de ter feito o homem. E não que Deus arrependeu no sentido assim que ele cometeu um erro. Ele errou em ter feito o homem. Toca na onisciência de Deus, né? E isso, ele não erra. Ele é perfeito, não tem como Deus errar. Então, ou seja, quando nós atribuímos, ou vê alguma passagem que atribui sentimentos humanos a Deus, a palavra seria o antropopatismo. Aí tem outra aqui, antropomorfismo. Essa palavra chega até a dar até uma curva na língua. Esse é quando nós atribuímos parte do corpo humano a Deus. Nós que estudamos teologia temos que entender. Eu não estou dizendo com isso que Deus não tem uma forma, mas nós não podemos dizer que determinar uma forma que Deus tem. Quando a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, não é fisionomia. Não é que Deus tem nossa fisionomia. É em questão do caráter de Deus estava no homem. As mesmas coisas que Deus, os atributos de Deus comunicados, Deus comunicou ao homem. O homem tinha razão, o homem tinha condição de falar, condição de pensar. Então, isso é a imagem de Deus no homem. Atributos morais, né? Isso, não a questão da fisionomia. Que, inclusive, quando Adão teve o filho chamado Sete, a Bíblia fala que ele nasceu em imagem de Adão, e não a imagem de Deus. Então, para os irmãos verem, nasceu em imagem de Adão, porque Adão ele perdeu a imagem perfeita de Deus, a imagem ficou deformada nele. Cristo conquistou novamente para nós, mas ela se deformou em Adão. Agora, quando a Bíblia fala, irmão, da mão de Deus, igual Isaías fala, a mão do Senhor não está encolhida, isso não quer dizer que Deus tem uma mão igual a nossa. Nós não podemos dizer isso, que o próprio mandamento do Bíblia fala, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, nós não podemos esculpir um Deus da maneira que nós achamos que ele é. Ou pensar igual eu. Já vi muitos pregadores falar, nós servimos um Deus que é a sua cara. É Deus falar a nossa língua, né, irmão Cleber? Sim, claro. Teologicamente, isso não existe. Deus é a nossa cara. Claro que não. Deus nós não sabemos a forma de Deus. Por isso que Jesus falou assim, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Jesus fala que Deus é espírito e ele busca os tais que assim o adoram. Então, quando a Bíblia fala da mão de Deus, a sombra de Deus, os pés de Deus, não quer dizer que Deus ele tem um corpo igual ao nosso. E como eu vou falar de novo, eu não estou dizendo que Deus não tem uma forma. Uma vez eu fui explicar isso para um irmão, e ele falou assim, o irmão está querendo dizer que Deus é igual a energia. Eu falei, irmão, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que eu não posso afirmar que Deus tem uma forma igual à minha. E, biblicamente, não há parte nenhuma da Bíblia que fala que Deus tem uma forma igual à nossa. Então, quando aplicamos esse tipo de linguagem, a mão do Senhor não está encolhida que não posso salvar, que o planeta Terra é o escabelo dos pés de Deus, escabelo quer dizer banco de descansar os pés, que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E outra coisa muito fácil, se Deus é espírito, o espírito não reflete sombra. Então nós temos que entender
a linguagem, por exemplo, por que a mão do Senhor não está encolhida? É que Deus está sempre pronto a salvar. Isso é o que o profeta queria falar. O que é esconder, habitar, aquele que habita escondido, a sombra do impotente descansará? É que Deus sempre está pronto a nos dar descanso de nossas provas, das dificuldades, quando nós estamos habitando nele. Então, nós temos que entender isso, que aquele descanso que nós encontramos debaixo de uma árvore, quando nós estamos caminhando no sol, com Deus é bem melhor. Então, a linguagem que os escritores bíblicos usam é para transmitir algo que nós conhecemos. É alegórica? Oi? Uma alegoria? Isso, para transmitir a nossa linguagem. Imagine se os escritores bíblicos escrevessem uma linguagem que não é a nossa. Como nós íamos entender o plano de Deus, o que Deus queria falar conosco. A função da parábola, né, Kleber? Isso. Trazer o seu entendimento, facilitar. Facilitar. E as pessoas, às vezes, confundem a Bíblia com... Cria determinadas teologia por falta de conhecimento de algumas linguagens, falta de conhecimento da própria Bíblia mesmo, cria uma teologia fora daquilo que a Bíblia ensina. Então, quando nós... Até aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso quer dizer o quê? Que Deus nada foge dele, Deus está no controle de tudo. Mas não quer dizer que Deus tem um olho igual o meu, igual o seu. Se Deus, irmãos, ele é Deus, ele não precisa de um olho para ver nada. Ele é eterno, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então, Pastor Kleber, mas aquele versículo que fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como eu disse no início, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é em fisionomia. É porque o homem ele era um ser diferente de todos os seres criados nos animais. O homem podia falar, pensar, ele tinha os atributos de bondade, de santidade, os mesmos atributos comunicar. O homem só não é eterno, não é porque ele foi criado. Eterno é o que não tem início, não tem fim. Então, a partir do momento que o homem foi criado, a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no homem, mas ele não é eterno. Ele recebeu a eternidade. E ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas o homem tem os atributos como bondade, como amor, arbítrio, santidade, arbítrio. Então, a imagem de Deus no homem é o caráter de Deus no homem, não a fisionomia. É o caráter de Deus no homem. Ele era diferente de todas as demais criações, ele é diferente das aves, de todos os animais criados. Então, isso era a imagem de Deus no homem, e não a questão da fisionomia, que o homem foi criado parecido com Deus. Porque Deus é espírito, então nós não podemos dar forma a um espírito. A Bíblia representa Deus como espírito em todo momento. Então não temos como falar que Deus pode... Que a imagem que o povo faz de Deus é o quê? Vamos ser verdadeiros. É um velho gordo sentado num trono no céu. Essa é a imagem que o povo faz de Deus. Eu não sei por que eles pensam que Deus até envelheceu. Então, nós entendemos que... Mas é verdade, tem pessoa que pensa que Deus envelheceu. Todo lugar que a pessoa se vê é um camarada vestido de branco, com barba branca, cabelo branco e sentado num trono. Então, o Kleber, o nosso cérebro ele sempre trabalha do conhecido para o desconhecido. Nós isso. sempre buscamos a imagem que conhecemos. Essa é a realidade. Eu acho que eles viam as imagens dos homens antigos, como Arão, Moisés, e pensam que Deus é igual a eles. E cria isso aí, mas a verdade é Deus ele é espírito. E essas linguagens que são colocadas na Bíblia, a mão de Deus, os olhos de Deus, é uma linguagem que atribui. Antropo quer dizer homens, e morfismo quer dizer você atribuir partes do corpo humano, parte do corpo do homem à pessoa de Deus, mas sabendo que aquilo ali era só uma linguagem de figura, para que nós viéssemos a entender o que o profeta queria falar com o povo naquela época e para nós hoje. A sinédoque fala quando uma pequena parte representa um todo. Aí mostra que a coroa de honra. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Eu tenho aqui, cãs é cabelo branco, fala representando o idoso, ou seja, está mostrando que coroa de honra, ou seja, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem experiência, ele é honrado quando ele acha o caminho da justiça. Não importa a quantidade de idade que ele tem, mas ele só recebe honra quando ele encontra o caminho de justiça, que é o caminho de Deus. Então, isso é uma sinédoque.
A metonomia refere-se ao uso de alguma coisa que tenha associação a outra. Aí fala os olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, conforme em Provérbios 6, versículo 16 e 17, onde fala ali que 6 coisas te aborrece, a 7ª só abomina. São esses provérbios que vai em consequência mostrando, ou seja, coisas boas, ou seja, coisas ruins, correções, às vezes, mas colocando ali em sequência para que nós venhamos entender. Isso tem uma facilidade muito grande de ser interpretado. Por exemplo, olhos altivos, nós sabemos que são pessoas que são arrogantes, que, como dizer, gosta de olhar acima. Língua mentirosa, está bem traduzido, que é alguém que usa a sua língua só para mentira. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que... Aqui eu creio que está falando do assassinato, somente de pessoas que têm a índole de matar alguém, e as demais coisas que falam nesse provérbio. A personificação, atribuição de qualidades humanas ao que não é humano. A sabedoria edificou sua casa, lavou as suas 7 colunas. Nós sabemos que sabedoria não tem como fazer isso. Então, o provérbio está querendo mostrar outra coisa. Não está querendo mostrar que a sabedoria ela edificou uma casa. Está querendo mostrar o quê? Que essa sabedoria ela tem onde morar. Se for nós, nós podemos ser essa casa. E ela lavou as 7 colunas, mostrando que a sabedoria em si, na vida de uma pessoa, ela faz essas coisas. E não que a sabedoria ela edificou uma casa, como se a sabedoria fosse uma pessoa. Então, nós temos que... Bom, de vez em quando eu vejo uns debates na internet. De vez em quando eu passo para ver uns debates, e o que eu ouço de coisa ali que chega a ser engraçado. Eles pegam algum tema da Bíblia e vai debater. Duas pessoas debatendo e começa a falar. A maioria das vezes é calvinista contra arminianos e vão bater naquilo ali. As duas partes, eu acho que eles empolgam tanto no momento de ensinar que eles começam a falar coisa que a Bíblia não fala. De tentar, o cara faz uma pergunta, eles tentam responder e acabam embananando. Por exemplo, se o cara falar assim, mas lá está falando que a sabedoria edificou uma casa, ele fica tão preocupado em responder que ele coloca como se a sabedoria fosse uma pessoa. E o pastor está mostrando aqui que esse tipo de linguagem nos ajuda a interpretar a Bíblia. Então, nós estaremos preparados para isso. Quando você entende essa figura de linguagem, você vai entender como você interpretar a Bíblia. Fala sobre a hipérbole. Hipérbole é um exagero. Por exemplo, quando nós falamos, eu já falei isso mais de 1000 vezes. É um exagero. Ninguém falou nada mais de 1000 vezes. Às vezes falou 4, 5 vezes e fala que falou mais de 1000 vezes. Então, hipérbole é um exagero. Aqui ele mostra um provérbio e fala assim, mais fundo entra a repreensão no prudente do que o açoite no insensato. Então, querendo mostrar que se alguém que é insensato apanha literalmente, é normal. Mas naquele que recebe a repreensão, que é prudente, isso aí entra com mais facilidade na vida dele. É claro que está usando o hipérbole, mas eu vou usar uma linguagem de hipérbole para poder ficar mais fácil para os irmãos. Por exemplo, quando o povo de Israel eles foram na Terra Prometida, espiar a Terra Prometida, os 12 espias, eles voltaram e 10 dos espias, eles foram dar um relatório para Moisés, e eles disseram assim, Moisés perguntou, e como que é a terra? A terra é boa? Ele falou assim, a terra é boa, lá tudo que planta nasce, eles trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens, mostraram que a terra é extraordinária, porém, ele falou assim, porém lá tem gigantes, e aos nossos olhos, nós somos como que gafanhotos diante deles. O maior gafanhoto, irmãos, tem 8 centímetros. Imagina um gafanhoto de 8 centímetros perto de uma criança, o gafanhoto é pequeno. Agora, eram homens adultos querendo mostrar a fragilidade deles, então eles usou de uma linguagem bem exagerada, falar que eles eram como gafanhotos diante dos gigantes. O tamanho do gigante, né? Isso. O gigante porque o pessoal também costuma colocar essa figura de gigante de uma maneira muito errada. Primeiro que eles não conseguem transferir o côvado em metro e pensa que um côvado equivale a 1 metro ou mais de 1 metro. Eu já vi muita gente falar que Golias tinha 6, 7 metros de altura. E, na verdade, ele tinha 2,90 metros. Se nós for calcular pelo côvado normal e pelo 1 palmo, que é o palmo normal do povo de Israel, que era 20 centímetros.
ou muito 22 centímetros. Que, na verdade, o 22 centímetros era o corvo babilônico e o corvo babilônico, que era um pouco maior do que o corvo normal. O corvo normal era 45 centímetros. Então, o Golias é 2,90 m. Só que ele era 2,90 m de braço, de perna, de tronco. Ele não era um camarada só grande para o alto, ele era grande para os lados, para o braço, todo dividido. Funcional. Ele era um cara grande. Grande, aos nossos olhos, um camarada de 2,90 m e forte, ele é muito grande. Porém, existia algum gigante um pouco maior que ele. Mas esses lá, os filhos de Anak, eles não eram esses gigantes assim, a ponto das pessoas se considerar como um gafanhoto. Então, eles usaram de uma hipérbole. Eles exageraram na maneira de falar para Moisés que eles eram Medo, muito capazes de conseguir destruir aquele gigante. Só que Josué foi lá e matou os 3 filhos de Anak, acabou com a brincadeira. Josué... Então, não teve problema. Os 10 espias que reclamou, morreu eles, a geração toda no deserto, e aquela nova geração que entrou na terra e mataram os gigantes, todos os gigantes que estavam lá. Então, não teve problema. Mas isso é um exagero, quando eles colocaram eles como gafanhoto diante das pessoas daquele gigante. E aqui está mostrando dessa forma que a repreensão no prudente ela vai funda, e mais do que nas costas do insensato o açoite. Fala litotes, dizer pouco e fazer entender muito. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, ou seja, não há necessidade de expressar muito para querer transmitir uma coisa rápida. Que às vezes a pessoa fala com poucas palavras e a pessoa entende mais rápido do que ele ficar explicando muito. Tem coisa que necessita explicação, mas tem coisa que não. Você chegou e falou e está bem entendido. Então, o provérbio, por exemplo, provérbio assim, tem provérbio que você vai ler e vai entender com facilidade. Tem outros que você vai ter que cavar mais fundo para poder entender. A ironia. Ironia, eu acho que até dispensa comentário. Acho que todo mundo sabe o que é ironia. Todo mundo entende o que é ironia. Fala assim: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam, se esqueçam da sua pobreza e da sua fadiga não se lembre mais. Esse provérbio está em Provérbios 31, versículos 6 e 7, e até alguns crentes utilizam esse provérbio aqui para poder beber um vinho, beber uns golos. E quer dizer que está até mandando, né? Dai quer dizer, está no imperativo. Porém, quando você lê os versículos anteriores, que esse provérbio aqui, esse aqui tem contexto, ele está mostrando a situação do homem que estava triste e buscando soluções em outras coisas. Aí, em uma ironia, ele fala, então dá bebida forte para ele, mas sendo irônico, não dizendo que tem que dar para resolver o problema dele. Quando você lê o versículo 8, você entende o provérbio. O provérbio é assim, que essas coisas de dar bebida forte aos que parecem vir amargurado de espírito, isso não resolve, mas resolve em nós, como cristãos, abrir a boca ao mundo e anunciar o nome do Senhor. O versículo 8 mostra isso. Então, aqui o versículo 6 e 7 era uma ironia que Lemuel estava dizendo. Então, dá bebida forte para eles, já que eles estão amargurados de espírito, que eles estão perecendo, então dá bebida forte para eles. O versículo 8 interpreta o contexto todo, mostrando que essas coisas não resolvem. O que resolve é nós, como cristãos, abrirmos a boca ao mundo e anunciar o nome do Senhor. É isso que resolve o problema de uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que está triste, uma pessoa que precisa de uma palavra amiga. E outra passagem que tem ironia também é do profeta Elias. Quando o profeta Elias, ele, junto com os 450 profetas de Baal, quando os profetas de Baal não conseguiram, eles invocaram Baal e Baal não respondia, porque não tinha como responder, o que Elias disse para eles? Quem sabe Baal não está dormindo ou foi viajar? Sabemos que Elias estava sendo irônico com eles. Então, Elias estava usando de ironia com sarcasmo, zombando dos profetas de Baal. Então, ali nós temos também que entender que a linguagem é essa, é uma linguagem de ironia. E aqui também estava sendo irônico o sábio Lemuel a falar para o povo que o que resolveria o problema deles era bebida forte e vinho, quando, na verdade, isso não resolve o problema de ninguém. Senão toda a humanidade estaria com os problemas todos resolvidos. O que tem de gente que bebe no mundo não é brincadeira, né? Até no meio dos cristãos tem gente que bebe. Então, estaria com todos os problemas resolvidos. Então, isso aqui é uma ironia. Mostra o paralelismo. Tem o paralelismo sinonímico, o paralelismo antitético e o paralelismo sintético. Aqui, o paralelismo é quando
você compara uma coisa com outra, mas sabendo que aquilo não é daquela forma. Por exemplo, eu até citei aqui no Salmo, quando fala assim, aquilo é um paralelismo. O salmista, inclusive essa linguagem que está até nos Salmos também, fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Davi, utilizando a figura do tabernáculo na terra, ele transfere essa figura para a morada de Deus e fala: quem habitará no teu tabernáculo celestial. Só que Deus não tem um tabernáculo no céu também. Nós não podemos acreditar assim que existe uma tenda no céu, de forma alguma, irmão. A eternidade com Deus ela vai além de tenda, de templos igual do Salomão. Eu acredito que a eternidade com Deus vai além do que João viu em Apocalipse. Vai bem mais além. O apóstolo Paulo fala que ele teve no terceiro céu, paraíso de Deus, da qual ele viu coisas que o homem não conseguiria compreender se ele tentasse falar. Então, eu acredito que a eternidade com Deus vai além das coisas que a Bíblia mostra. Então, quando usa de paralelismo, está falando assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, era uma linguagem de que Davi conhecia aqui na terra, e quem morará no teu santo monte, porque o monte, a cidade de Jerusalém, ela tinha sido edificada em cima do Monte Sião. Então, o Monte Sião para eles era o sagrado, porque a cidade de Jerusalém estava lá, e a cidade de Jerusalém trazia o nome de Deus. Por isso, ele usa esse paralelismo em comparação das coisas aqui da terra com as coisas do céu, com as coisas da eternidade com Deus. Aí ele mostra que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos destrói, fazendo esse paralelismo antitético, ou seja, mostrando o paralelismo entre a pessoa sábia e a pessoa que não tem prudência, a pessoa louca. Ele mostra que na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte, ou seja, mostrando que quem está no caminho, como é sinônimo, quem está no caminho da vida, ele não vai morrer, no sentido que é espiritual. Fala o paralelismo sintético, fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, conforme Provérbios 15, versículo 3 mostra. Que aquele que reverencia a Deus, ele é humilde ao ponto de que ele vai ser honrado por Deus. Então, isso são esses três tipos de linguagem, esse paralelismo que é feito de uma parte do versículo para a outra. Os irmãos entenderam essa parte do paralelismo? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Não? Então, amém. Vamos entrar no livro de Eclesiastes. Antes, irmãos, eu gostaria de perguntar aqui, assim, eu faço assim com a mão. Alguém aqui já leu o livro de Eclesiastes? Todos já leram o livro de Eclesiastes? Quantas vezes, mais ou menos? 5, 6 vezes? Não já leu 5 vezes? Faz assim com a mão. Eu já li mais que 5 vezes. Tá bom. Durante Então, meu só a tempo irmã da que já minha leu. vida. Irmãos, eu li o livro de Eclesiastes várias vezes. E confesso, irmãos, que lá para a 7ª, 8ª vez que eu comecei a entender o livro de Eclesiastes. Era um dos livros mais difíceis da Bíblia que eu achei. Até antes de entrar no curso de teologia, eu comprava vários livros de escatologia, então eu quase virei bacharel em escatologia sem nunca ter estudado teologia. De tanto que eu lia de escatologia. Eu lia Russell Shedd, Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, já li até o Alejandro Bullion da Igreja Adventista Sétimo Dia. Eu lia tudo que era de escatologia. Lia tudo. Os dois melhores que eu sempre achei foi o Severino Pedro da Silva e o Antônio Gilberto, que são os melhores. O Russell Shedd, eu respeito a memória dele e ele como um grande teólogo, mas da escatologia, para mim, ele é muito fraco. Infelizmente, nessa área, ele não é bom. Os adventistas, não precisa nem falar, que eles são preteristas. Então, eles acreditam numa escatologia que já aconteceu. É escatológico só para aquela época, não como nós acreditamos, que ainda tem coisas futuras. Mas eu aprendi escatologia e, para mim, o livro de Apocalipse não tem dificuldade, mas o livro de Eclesiastes eu tive muita dificuldade com ele. Só que eu tive dificuldade porque até então também eu não conseguia entender a vida de Salomão. Quando eu entendi a vida de Salomão, aí eu consegui entender o livro de Eclesiastes. Então, para você entender o livro de Eclesiastes, você tem que entender um período da vida de Salomão que conta muito. O que aconteceu com ele, porque nós temos essa facilidade de lembrar que Salomão pediu sabedoria. Uma das coisas que todo mundo lembra, Salomão teve 1000 mulheres, mas o Salomão ele passou um período muito bom na vida dele
e depois ele teve uma decadência espiritual muito grande. E quase todos os estudiosos da Bíblia acreditam, como o pastor até coloca aqui, que Salomão ele escreveu o seu livro possivelmente na sua velhice, o livro de Eclesiastes. Da maneira que ele termina o livro, foi na sua velhice. Alguns acreditam que Salomão não morreu salvo. Eu, particularmente, acredito que sim. Porque se ele escreveu o livro de Eclesiastes na velhice, o livro de Eclesiastes é bem mais do que uma confissão. Ninguém que não está salvo não diria em todo o tempo seja alvo dos seus vestidos, para que não falte óleo precioso sobre sua cabeça. E tampouco terminaria o livro dizendo que a conclusão de tudo é tema a Deus e guarde seus mandamentos. Então, eu acredito que piamente que ele morreu salvo. Isso se ele escreveu o livro na velhice. E o que dá a entender, sim, porque o próprio título do livro, que no português que nós temos, que é Eclesiastes, o pregador, ele inicia falando que ele foi rei Israel, e naquele momento ele era pregador. Possivelmente Roboão estava no trono e ele palestrava para o povo de Israel, conforme o título do livro traz. Ele palestrava ali, ele falava das coisas que ele aprendeu e, acima de tudo, daquilo que a melancolia que ele vivenciou e que muitos homens na Terra estavam vivendo em busca de preencher um espaço na vida que não preenchia. Que Salomão, além de todas as coisas que Deus fez para Salomão, ele tentou preencher espaço na vida dele através de outras coisas. Vaidade, né? Ele mesmo disse. Vaidade. Foi onde ele teve a decadência na vida dele. Ele tinha necessidade tão grande de preencher espaço que ele teve 1000 mulheres, ele pesquisava muitos livros, a arqueologia descobriu, inclusive o Salomão, não sei se alguém já ouviu falar, Salomão ele é taxado por alguns estudiosos como satanista, porque eles acharam livros de magia no meio da biblioteca de Salomão. É claro que ele, como um grande estudioso, ele tinha todos os tipos de livro. Então, eles acharam do livro, mas o que chamou a atenção dos arqueólogos de tempos passados é que ele tinha esse livro de magia, que, inclusive, se vocês não sabem, a maçonaria ela tem base no Templo de Salomão, por isso que todos os templos maçom têm aquelas duas colunas copiando o Templo de Salomão, que eles falam que Irão, o suposto filho da viúva, foi quem deu início, foi o primeiro maçom. Existe uma lenda, para mim que não é uma lenda, que Salomão tinha um anel, e esse anel ele governava milhões de demônios. Mais de 10.000 demônios viviam sobre o poder de Salomão. Isso tudo é coisa que não tem nada a ver. Isso é história, na verdade, que eles inventaram na vida de Salomão. Você acha isso no YouTube? Essas coisas que eles escreveram, falaram sobre Salomão. Olha, irmão, Salomão, ele leu sobre tudo. O que Eclesiastes mostra que ele buscou estudar e aprender sobre tudo, porque as pessoas pensam que a sabedoria de Salomão veio assim. Ele dormiu, Deus apareceu para ele, perguntou o que ele queria, falou sabedoria, e no outro dia ele acordou sábio, sabendo de tudo, de botânica, de nome de animais. Não, ele estudou, não foi assim, ele levantou sabendo, não, ele estudou. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Isso foi a sabedoria que Salomão pediu. Por exemplo, a maneira de vestir, de organizar a sua casa, ele estudou para aquilo ali. Aquilo ele pegou livros de etiqueta da época e foi estudar e ensinar o povo dele. Então, não é que ele levantou no dia de manhã e já sabia todos os nomes de árvores, todos os nomes de animais, as maneiras que os animais se portavam. Ele pesquisou sobre aquilo ali. Então, Salomão ele estudou sobre todas as coisas. Inclusive, eu acredito que ele estudou, naquela época ele chamava de alquimistas, as pessoas que eram bruxos, porque os bruxos eles eram... Inclusive, a palavra para bruxaria ou para feitiçaria no grego é a palavra farmacó, que vem de farmácia, da nossa palavra farmácia, porque os magos eles criavam poções para que eles pudessem tomar essas poções e ficar em transe. Então, por isso que era chamado de bruxaria. E Salomão, como existia muita bruxaria na época, possivelmente ele estudou também sobre isso. Não que ele tinha vontade de praticar. Mas Salomão também, nós temos que entender que ele desviou em um período da vida dele. A Bíblia fala que, devido às muitas mulheres que ele teve, levou ele à idolatria. Então, ele veio idolatrar e, possivelmente, nesse meio de idolatria, ele talvez praticou, nós não sabemos, como eu falei na semana passada, que ele escreveu muitos provérbios, possivelmente nesse período ele continuou escrevendo provérbios, deve ter escrevido um monte de asneira.
Então, ele deve ter dedicado nesses livros que eles encontraram e outras coisas na vida dele. Mas, ao fim da sua vida, como eu acredito, ele regressou aos caminhos do Senhor. Foi quando ele escreveu esse livro de Eclesiastes. Aqui o pastor mostra, aqui, irmãos, que alguns dos estudiosos, inclusive, existe um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Ele é um alemão e filósofo muito melancólico, e ele falava que ele espelhava muito a vida dele em Salomão. Quer dizer que o livro de Eclesiastes é um livro muito melancólico e que ele tinha Salomão como uma figura para ele, mas o livro de Eclesiastes não quer dizer que é o que Salomão estava vivendo naquela época. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes com todos esses pensamentos de melancolia e do que é que acontece debaixo do sol do homem sem Deus, na perspectiva de que como ele viveu antes e como os homens estavam vivendo. Não que ele estava querendo dizer que aquilo ali era certo. Salomão ele descreve a maneira que o homem sem Deus vive no livro de Eclesiastes. O capítulo 2 do livro de Eclesiastes, se você ler, prestando bastante atenção, você vê a necessidade que o homem tinha de cavar e cavar e cavar para tentar satisfazer os seus desejos. Ele procurava em todos os lugares e nunca conseguia satisfazer a sua vontade. Aí ele mostra aqui que o pastor Ed Renekiewicz, que inclusive, talvez você não vai lembrar o nome aqui agora, mas quando eu falar, associando ele a um ato que ele fez, talvez vocês não irão lembrar. Ele é aquele pastor que disse que a Bíblia precisa de ser reformada, passar por atualização. Atualizada. Isso. Então, esse Renekiewicz é esse pastor. Inclusive, o pastor daqui mostra que o livro dele é excelente, esse livro que ele escreveu, mostrando o título de Eclesiastes baseado, que fala assim, que a igreja, ele é da Igreja Batista, ele escreveu justamente um livro com esse título, Eclesiastes, um livro mais melancólico da Bíblia. Nessa perspectiva humana, nós realmente entendemos que é um livro melancólico. Por isso que eu disse que eu tive muita dificuldade de entender o livro, porque tem parte do livro, por exemplo, eu acabei de dizer aqui que nós somos a imagem de Deus, então nós somos diferentes dos animais. E no capítulo 3, Salomão fala que o homem e o animal é igual. Vocês estão entendendo? Aí parece haver uma contradição, mas o homem e o animal é igual. Como? Se nós somos a imagem de Deus, nós somos criados diferentes dos animais. Nós temos espírito, temos alma, os animais não têm alma. Nós somos racional, né? Não, na verdade, nós somos imagem de Deus. Nós nunca podemos falar que somos animais racionais. A ciência diz isso, né? Não, a ciência, mas o cristão não pode acreditar nisso, não. O cristão, ele é salvo, ele é a imagem de Deus, ele não é animal de forma alguma. E tampouco o não cristão. Por exemplo, uma pessoa que não raciocina, que tem síndrome de Down ou outra coisa assim, então ele é um animal normal? Ficaria uma coisa meio fora, não? Se a pessoa tem algum problema e virou um animal, o camarada deu, sei lá, Alzheimer, daí virou um animal completo. E não raciocina mais. Nós não somos animais racionais, nós somos a imagem de Cristo, que, inclusive, tem muitas pessoas que nem raciocinam, né? Então, se fosse assim, ele seria animal normal mesmo. Tem gente que ainda força para não raciocinar. Aí o pastor mostra aqui que esse pastor escreveu esse livro. Ele fala aqui que a palavra Eclesiastes vem do hebraico como Kohelet, que significa o pregador. E na nossa Bíblia, que como foi extraído da Septuaginta, que eles utilizaram lá a palavra que dá o sentido de Eclesiastes, foi traduzido para o nosso português como Eclesiastes, aquele que dirige uma assembleia, ou que faz palestra para uma assembleia. Isso está no primeiro versículo do livro de Eclesiastes, quando ele fala vaidade, vaidade, tudo é vaidade, versículo 2, ele vai e mostra que ele era pregador, ele tinha sido rei, mas naquele momento estava como pregador, como aquele que palestrava para as pessoas que estavam ali, possivelmente, talvez, na porta da cidade, que era o local que todo mundo passava, que se reunia algumas pessoas, talvez ele estava ali. E o pastor mostra que esse livro, realmente, uma vez eu fiz uma pesquisa, ele é sempre lido nas festas dos tabernáculos, o livro de Eclesiastes. Então, é um livro muito utilizado pelos judeus, não por superstição nem nada, eles gostam desse livro, porque é um livro que mostra até mesmo em relação às festas e mostra em relação à maneira que o homem vive sem Deus. Então, o judeu entende isso aí. Aqui o pastor mostra o local, a data e o autor. O autor é Salomão, o local possivelmente foi Israel, porque ele era rei em Israel, então ele não saiu daquela jurisdição de Israel. Escreveu ali por volta dos anos 930 a.C., que foi o período de reinado dele.
ele mostra que esse livro ele tem uma visão, Salomão escreveu esse livro com uma visão de mostrar o fim da vida da pessoa, mostrar que todas as coisas sempre vai converger é que o homem vai ter um fim na vida dele. E ele tem que fazer de tudo para que esse fim seja bom. E, de forma alguma, ele possa vir abandonar os caminhos do Senhor, como Salomão fez, e ter um fim trágico. Então, Salomão ele mostra que nada que o homem fizer na terra vai preencher o espaço na vida dele. Irmãos, o que nós vemos hoje em dia é que o povo sempre fala a doença do século, a ansiedade, a depressão, que as pessoas ficam hoje em dia pelo fato de que não conhecem a Bíblia. Isso eu estou falando de cristão, estou falando de ímpio. O ímpio ele não conhece a Bíblia, nós não podemos exigir nada dele. O cristão que não estuda a palavra de Deus, somente um livro como o Eclesiastes, para entender isso aí, que tudo que nós esforçamos aqui na terra sem a direção de Deus, no Eclesiastes capítulo 1, acho que é versículo 14, versículo 7, deixa eu tentar lembrar aqui, versículo 14, fala que é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Você não tem como pegar o vento. É impossível você conseguir pegar o vento. Então, aquilo que nós fazemos aqui sem perspectiva eterna, sem buscar de Deus, sem colocar na mão de Deus, é correr atrás do vento. É a busca da prosperidade, da forma com que ela é exposta. Entendeu? Se você tem, você é abençoado. Se você não tem, você não é abençoado. E nem só isso, mas esse incentivo, né, que esse tipo de igreja tem, de querer levar as pessoas simplesmente a buscar posses financeiras. Eu não vejo nada demais nisso. Eu particularmente acredito que Deus sabe para quem ele dá essas coisas. Tem pessoa que vai ser pobre, irmão, toda a vida. Isso é uma realidade bíblica. Ele vai ser pobre toda a vida. Tem gente que sempre vai ser pobre. Tem aqueles que vai ter a sua condição, e tem gente que Deus vai confiar uma condição financeira na mão dele, que é a pessoa que não deixa de sentar no coração dele. Ele está sempre com a mão aberta para ajudar os outros, para ajudar a obra e para fazer as coisas dele. E isso, ele é alguém que o coração dele não está nessas coisas. Então, o livro de Eclesiastes ele nos mostra isso, que nossa vida sem Deus ela é vazia. É interessante que a palavra vaidade ali, vaidade de vaidade, a palavra ali é sopro. Só que é diferente do sopro, quando a Bíblia fala que Deus soprou no fôlego de vida nas narinas do homem, que ali é um sopro contínuo. Quando a Bíblia fala que Deus soprou o fôlego de vida no homem, foi um sopro contínuo, parece que era como se enchesse o homem todo até o sopro de Deus parar. Já que no livro de Eclesiastes, vaidade de vaidade é um sopro rápido. É como se você soprasse um ar rápido e ele passa com muita facilidade. Então, esse sentido de vaidade, que nada tem a ver com essa vaidade que as pessoas falam. Por exemplo, uma pessoa veste bem e fala, é vaidoso. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Não é pecado em vestir bem. Salomão mesmo, o próprio Jesus falou que vestia bem. Então, não há pecado em vestir bem. O pecado está no coração. Por exemplo, se a pessoa veste bem para querer desfazer de outra pessoa, sim, aí é pecado. Mas se ele veste bem, porque ele gosta de vestir bem, se sente bem vestido bem, ele veste bem para Jesus, veste bem para ele. Se a mulher veste bem para o marido, se a marido veste bem para a mulher, não tem pecado nisso. Gosta, tem condição, comprou a melhor roupa. Se é para Jesus ainda, irmão, você realmente tem que vestir o melhor para poder ir para a casa do Senhor e adorar o nome do Senhor. Agora, o problema é quando vamos para a casa do Senhor com disputa. Qual o terno que é mais caro, qual o terno que é mais bonito, qual o sapato que é melhor. Aí o camarada nem fica sentado, roda a igreja o tempo todo para ver o terno dele, desfilando, parecendo um Janequine da vida, desfilando para a igreja. Então, isso aí já se torna uma vaidade que o apóstolo Paulo chama de jactância, que é uma maneira de vangloriar-se no que possui. Isso é pecado. Agora, o termo vaidade aqui é vento. O que ele quer dizer é que vento e vento passa. Isso é que é vaidade aqui. É aquilo que passa com rapidez. O sentido da palavra vaidade é isso, não a ver com vaidade nesse sentido pejorativo que nós temos de vangloriar-se no que possui. Então, ele mostra aqui que o objetivo... Oi. Salomão ele foi vaidoso quando ele mostrava tudo aquilo que ele tinha, né? Até os seus segredos, sala de tesouro. Sim, isso foi um termo de vaidade. Eu creio que ele foi vaidoso nesse sentido de jactância, sim. Porque a Bíblia não fala o período que a rainha de Sabá teve com Salomão, se ele já estava ou não meio balanceado espiritualmente,
Mas ali, assim, a mulher, ela ficou encantada com a maneira dele da maneira que ele organizou a casa dele. Então, tanto o livro de Reis como o livro de Crônicas não nos deixa um espaço para entender que naquele momento ele já estava fraco com Deus, que inclusive o livro de Crônicas nem narra a fraqueza de Salomão, somente o livro de Reis. Então, não dá para saber se naquele momento ele estava vaidoso nesse sentido de jactância. Mas, pelo que aconteceu com ele, sim, eu creio que ele foi um pouco vaidoso do que ele possuiu, porque ele possuiu muitas coisas. E nós vemos que ele era uma pessoa humilde no que ele apresentou para Deus. Primeiro, ele era rei de Israel, então ele buscou a direção de Deus para governar. Segundo, o sacrifício dele foram 1.000 ovelhas, então ele não tinha, ele sabia como apresentar as coisas para Deus. E aquilo não era por vaidade, aquilo era por humildade mesmo. E, inclusive, ele pede por humildade, sabendo as consequências que Deus poderia fazer sobre ele, sobre a nação de Israel, quando ele fala, se por acaso o povo pecar, mas ele estiver aqui, ou tiver uma terra estranha, e abrir a janela e orar para o lado do templo, que o Senhor possa ouvir, tal, Deus fala que vai ouvir. Então, eu vejo uma humildade muito grande na vida de Salomão. Porém, é claro que o livro de Eclesiastes nos mostra a relação também na questão da soberba, que possivelmente, como você está falando, ele teve esse espaço de soberba na vida dele no período que ele se balanceou na Só mais presença uma de Deus. pergunta depois. Hã? A queda de Salomão se deu, foi por esses 1.000 casamentos que ele teve com pessoas diferentes que não Sim. eram do mesmo povo? Sim, a Junto Bíblia com fala elas isso. vinha a cultura. A maioria foi casamento político, né? Sim, foi político. O primeiro casamento dele com a filha do camarada do Egito lá era político. Ele teve muitos casamentos políticos para manter uma diplomacia com as nações. Por isso ele teve um reinado de paz. Além de que Davi já havia matado todos os inimigos, que a Bíblia fala assim que ele não tinha mais nenhum inimigo, que Davi matou tudo, ele teve essa aliança de política. E a Bíblia narra que, ainda fala assim, que Salomão, na sua velhice, as mulheres levou ele à idolatria. Quando ele ficou mais velho, possivelmente ele tinha muita mulher mais nova ainda, e as mulheres levou ele à idolatria. Isso está bem claro na Bíblia. O livro de Reis fala isso, que ele, devido à velhice, talvez já não estava tão sábio, mas Cedeu. acabou cedendo à idolatria e veio a idolatrar, a ponto que a idolatria dele não foi simplesmente ele adorou um Deus, ele adorou tudo, e ela fala que ele adorou todo o exército do céu, adorou sol, adorou lua, estrela, a Baal, adorou todos os deuses que tinha naquela época, os deuses dos cananeus, todos. Os cananeus tinham Deus, hein? E não era pouco, não era muitos. Ele adorou tudo em um negócio que tinha para adorar e só adorando. E ele, possivelmente, foi através de Salomão, que você pode olhar que após a morte de Salomão, que entra Roboão e Jeroboão, Jeroboão foi quem espalhou a idolatria por Israel inteiro. Mas nós vemos que Salomão, quando você pega Roboão, que Roboão morre, o próximo rei que vem, a Bíblia fala que eles ainda não tiraram os altos, porque eu acredito que Salomão passou a fazer imagem nos montes e o povo adorava juntamente com ele. E aquelas imagens não foram destruídas. O povo pegou aquele costume de fazer adoração no alto, nos montes. Mesmo que muitos não estavam adorando as imagens, você sempre vai ver no livro de Reis falando assim, que tal rei entrou, fez o que era bom, porém não arrancou as imagens do alto. Ou que ainda adorava nos montes, adorava nos altos, ou nos outeiros. Que está querendo dizer que possivelmente foi Salomão que instruiu, ou que introduziu essa cultura de adoração nesses lugares, porque até antes não tinha, nem com Saul e nem com Davi. Então, após a morte de Salomão, que essas coisas começaram a acontecer. Então, possivelmente foi com ele. E quem levou ele ao pecado foi as mulheres que ele teve. Não sabemos a quantidade delas que eram pagãs, mas eu creio que um grande número era pagã, porque se ele tinha 1.000 mulheres, não é possível que era só 2 que eram pagãs. Esse estrago todo. Tinha um número muito grande que era pagã ali. Então, e conseguiram levar ele à idolatria e ao declínio espiritual, a ponto que ele não termina o seu reinado sentado no trono. Ele termina o seu reinado como um palestrante. Aí ele fala aqui, ó, o propósito objetivo do livro seria mostrar a futilidade da vida, como já disse, longe da vontade de Deus. Então, esse é o propósito do livro. Salomão tem o propósito de nos mostrar o quanto a vida ela é vazia sem a presença de Deus. As características... Mas não, só fazer uma colocação. Eu
Eu penso assim, eu acho que tudo que acontece na vida é sempre, Deus tem sempre um objetivo, né? Uhum. Eu acredito que essa caída de Salomão veio para mostrar, para quem lê a Bíblia, né, para nós que hoje estudamos, que não há sabedoria longe de Deus, né? Até mesmo para a gente ter a sabedoria que ele tanto pediu, que ele tanto procurou, ele precisava da presença de Deus na vida dele. A partir do momento que ele se afastou do Senhor, ele perdeu a sabedoria, porque, né, a idolatria, isso tudo é falta de sabedoria, né? Então, quer dizer, ele caiu porque ele se afastou de Deus. E no ele se afastar de Deus também, ele perdeu a sabedoria. E quando ele voltou para Deus, ele recupera essa sabedoria. Então, eu acredito que é um ensinamento também para nós, né? Porque Deus nada acontece em vão, né? Eu acredito assim. Tudo é permissão de Deus, não é quando o homem ele toma toma um rumo contrário, às vezes o coração dele incha, ele acha que ele pode viver sem Deus, que possivelmente, antes de Salomão, É verdade. qualquer pessoa que comete pecado, ele deseja alguma coisa antes. E desejar, irmão, não é pecado. O pecado é quando consumamos. Só que se nós ficarmos desejando e alimentando aquele desejo, nós vamos pecar. Por exemplo, nós vemos isso quando o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala que Eva pegou o fruto e viu que ele era bom para se comer e para dar entendimento. O fato de bom para se comer quer dizer que ela comparou com os demais frutos que também poderiam comer. Até então, ela nunca tinha observado que aquele fruto ali era bom para se comer, que ele era igual aos demais. Mas a partir do momento que a serpente apresentou, ela pegou, ela tinha condição de jogar ele fora, mas ela pegou, olhou, viu que era bom para se comer e comeu. Então, esse é o problema. Quando nós gostamos de determinadas coisas, como o nosso irmão José falou, às vezes a fama vem, se a pessoa não saber dominar esse negócio de fama, negócio de nome, de determinadas coisas que ocorrem na vida da gente, nós acabamos caindo. Quantos homens de Deus que eram grandes, eu não vou falar grande homem de Deus, na verdade, eu não gosto dessa frase, eu acredito que é o grande Deus do homem, não existe o grande homem de Deus, mas no sentido de homens que Deus levantou nessa terra e eles chegaram a um patamar que o nome deles ficaram famoso e tudo, e eles acabaram não vigiando e caíram em pecado. Caíram em pecado e o nome foi para a lama. Nós vemos homens como Jimmy Swaggart, o pastor até citou aqui na aula anterior, na matéria anterior, que é o pastor Caio Fábio, que é um dos maiores pregadores que existiu no Brasil, um dos melhores teólogos que existiu no Brasil, e um camarada proeminente e tudo, e acabou dando a situação que está hoje, como vários outros pregadores que eu conheço, pregador da Assembleia de Deus, muitos outros que o nome chegou a um determinado lugar e eles não conseguiram manter aquele nome, eles acabaram deixando a vaidade entrar, o orgulho, em achar que, por exemplo, que Deus precisa deles. O que seria do planeta sem eles? O que seria de Deus, né, se eles não existissem? Então, isso é muito perigoso. E como o nosso irmão José falou, possivelmente Salomão, a começar a idolatrar, a desejar, a vaidade entrar, tudo foi um conjunto de coisas que levou ele à idolatria, porque um homem que tinha um conhecimento de Salomão... Eu acho, por exemplo, nós que estamos aqui, é impossível, eu acredito que é impossível nós virarmos idólatra. Não tem condição de nós... Ignorância, né? Eu vejo como uma ignorância. Isso. Então, um homem que procurou sabedoria a vida toda procurando sabedoria, chegar a um ponto desse... Virar idólatra é um negócio bem estranho. Para mim, isso cair num abismo, porque isso é uma ignorância muito grande, né? Muita ignorância, porque Deus apareceu para ele e Deus falou para ele uma coisa que nunca falou para ninguém. Me pede o que tu queres. E nunca Quantos de nós registro da Bíblia. Né, daríamos tudo para poder ouvir a voz de Deus dessa maneira. Ele ouviu e assim a mesmo fama não é para qualquer né? um, Kleber. É muito triste, é muito triste. A fama ela não é para qualquer pessoa, entendeu? Ainda mais quando você é muito famoso, querendo ou não, idólatras se aproximam de você. Influências, né? Mas influências também. E boa parte dos homens que têm caído é por causa das pessoas que ficam ali bajulando. E quando cai, ninguém estende a mão. É sempre tacar pedra, é sempre falar mal, é sempre querer destruir. Nós, infelizmente, como seres humanos, temos essa tendência
de estar do lado da pessoa enquanto ele está de pé, mas se ele vier cair, nós afastamos, nós não queremos estar perto, que vamos ficar envergonhados também, vamos nos manchar com ele, ou o próprio prazer de falar mal da pessoa porque ele cometeu algum delito. E esquecendo que ninguém está nessa terra aqui com os pés aqui assim, está firme para sempre. O apóstolo Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E ele estava falando isso para o povo de Coríntios, que achava que era melhor do que os demais cristãos. Então, Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós devemos vigiar, sempre estar com os olhos fitos no céu, para que nós não venhamos a cair. E quem caiu, estender a mão, ajudar a levantar, não criticar, e fazer de tudo. Só que, infelizmente, a nossa tendência sempre é despejar pedra em cima da pessoa, que nós temos a mesma facilidade que os fariseus tiveram com a suposta mulher adulta do capítulo 8 de João. Se você observar o texto, fala assim: e eles, colocando-a no meio, disseram: a lei de Moisés manda apedrejar. Olha para os irmãos ver a hipocrisia, que às vezes nós também fazemos. Eles chegaram e falaram assim: a lei de Moisés manda apedrejar. E o senhor, o que diz? Não, se a lei de Moisés já mandava apedrejar, por que eles foram levar para Jesus? Era só tacar pedra na mulher, ué. A lei não mandava apedrejar. Já estava determinado. Por que eles foram até Jesus? Primeiro, eles queriam apedrejar a mulher e apedrejar Jesus também. Então, esse era o foco principal. Que a própria Bíblia fala assim: e eles buscavam a maneira de tentar Jesus. Aí Jesus falou: então taca pedra, ué. Quando o primeiro foi tacar, Jesus falou: peraí, mas taca a pedra aquele que não tem pecado. Então, o exemplo para nós, que eu tiro da lição, é que nós não podemos tacar pedra em ninguém. O meu pecado só tem nome diferente do seu. Todos nós somos pecadores. E onde é que estava o homem que deitou com ela? Também diz aí, né? Por isso que o texto fala que eles estavam buscando tentá-lo. Porque a lei falava que era para levar os dois. Não podia levar só um. E eles pegaram só a mulher e levou. E o nome do homem não aparece, não tem essas coisas. Mas essa situação acontece até nos dias de hoje, né? Acontece hoje. Vamos e convenhamos. O mundo não mudou nada nesse sentido. A mulher não presta, a mulher é vagabunda. Infelizmente, essa área... O homem sempre sai né? Não, o cara é mulher fica garanhão, manchada para sempre. Né? Infelizmente, essa atitude aí, ela realmente... nessa área de pecado, sim, infelizmente, a ignorância das pessoas, tanto, principalmente da igreja e lá fora, que lá fora também a igreja, às vezes, reflete o que lá fora eles pensam. Porque o homem que faz o erro, ele é colocando a linguagem bem chula, o pegador, o garanhão, o bonitão, sei lá mais o quê. E a mulher sempre leva um nome pejorativo que degrina a imagem dela. O sentido que eu estou querendo mostrar para nós o texto bíblico é que nós não podemos tacar pedra em ninguém. O próprio Jesus deixou isso claro para nós. Jesus não disse que a mulher não estava em pecado. Ele próprio disse para ela: vai e não peques mais. Mesmo que ela não estava em pecado de adultério, mas tinha outros pecados. E Jesus simplesmente diz: olha, vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Se o próprio Jesus não condenou a mulher, por que nós temos a facilidade de apontar o dedo para os outros, querer condenar? E outra coisa é que eu fico olhando, é que uma pessoa serve na igreja por muitos anos e ele está ali por muitos anos fazendo o que é certo. E um dia ele erra. Eu não estou dizendo, irmão, de crente sem vergonha, não. Estou falando de pessoa que errou, que tem camarada que gosta de viver no erro. Esse tipo de crente aí, para mim, não pode dar colher de chá, não. Ele gosta de viver no erro. Ele não tem vergonha na cara, ele não vigia no que fala, ele é mal pagador, ele não tem testemunho, ele não gosta de trabalhar. Esse tipo de obreiro tem que ser arrancado. Esse tem que ser arrancado. Porque a Bíblia mostra que quem vive na prática do pecado do diabo, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós estamos falando de pessoas que erraram e que quer consertar. E não aquele que acha normal viver pecando, e o pastor chama, as pessoas chamam, conversa e nunca muda. Então, esse tipo de crente aí, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nem associar com eles. Mas o cristão que errou, está arrependido e quer mudança, a igreja tem que estender a mão, tem que ajudar, não pode de forma alguma virar as costas. E imagina se isso tivesse acontecido com o Salomão, o povo virasse as costas para nós, não teríamos o livro de Eclesiastes hoje, mas estamos estudando aqui. Então, nós temos que pensar assim,
Aqui, Bolsa, Deixa eu só fazer uma colocação rapidamente. sim, pode Eu falar. acho tão interessante nessa parábola que Jesus, né? Jesus não acusa ninguém. Jesus é aquele que veio para amar. Imagine só, naquele momento, que as pessoas imaginavam qual seria a atitude de Jesus. Mas é tão lindo o que ele faz. Imagine só, eu fico parando para pensar. O que será que Jesus virou e escreveu ali? Imagine só, porque Jesus, através da sua atitude, da forma dele ser, como soberania, ele nos ensina cada coisa maravilhosa. Imagine só aquelas pessoas que imaginavam o que Jesus iria fazer com aquela mulher. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas e fazer coisa diferente na nossa vida, não é verdade? Eu acho tão lindo. Eu também acho. Eu acho a coisa linda, igual, é claro, eu me encanto com a parte divina de Cristo. Não tem como me encantar, que ele é Deus. Mas a parte humana de Jesus, que nós vemos no Evangelho de Lucas, é extraordinário, porque Lucas ele é um historiador. Então, Lucas, é claro que ele mostra que Jesus é divino, mas a preocupação de Lucas era narrar uma história. E como ele quis narrar uma história, ele mostra todos os pontos humanos de Jesus. Ele mostra a maneira que Jesus tinha compaixão das pessoas, como Jesus se colocava no lugar das pessoas. Apesar que essa passagem da mulher não foi Lucas que escreveu, que foi João, mas se você olhar, Lucas escreve, ele apresenta Jesus como homem. Ele mostra que o suor de Jesus transformou em sangue, que era uma coisa que a medicina prova que acontece. Ele mostra a agonia de Cristo como homem. Ele mostra que Jesus olha para as pessoas como homem, não olhava como Deus, ele olhava como homem. Então, a parte que Jesus tinha, que me apresenta, que a parte humana de Jesus, para mim é muito interessante. Por exemplo, quando Jesus vai na casa de Jairo, se você observar ali, é muito pequeno o versículo, mas fala assim, que Jairo era principal da sinagoga. Jesus foi expulso da sinagoga por várias vezes. Que, inclusive, Lucas, parece que Lucas 10 é o último registro que Jesus esteve em uma sinagoga. Se Jairo era príncipe da sinagoga, ele esteve presente quando expulsou Jesus da sinagoga. E depois Jesus foi onde? Na casa dele ressuscitar a filha dele. Jesus poderia falar, você, né? Você lembra que você me expulsou da sinagoga junto com o povo? Jesus entrou e ressuscitou a filha dele. Então, isso é humanidade. Jesus sabia que ele estava sofrendo. Jesus sabia que ele estava sofrendo. Mas se fosse qualquer um outro, não, rapaz, esse cara jogou para fora da Ele se igreja. moveu de íntima compaixão, ele se colocou no lugar ainda. Que isso é se colocar no lugar, como diz o irmão Zé Carlos, é nós tomarmos a dor da pessoa. Ter compaixão é você entrar na dor da pessoa, é você vivenciar o que ela está vivendo. Então, quando uma pessoa, irmãos, ele comete um pecado e ele arrepende, ele está sofrendo. Ele está sofrendo, ele está passando por isso. Porque a primeira coisa, se uma pessoa ele cometeu um pecado e ele confessou, é porque ele quer mudança. E se ele procurou alguém para conversar, é que ele quer ajuda. E, infelizmente, irmão, eu acho que os pastores deveriam fazer um curso com os padres. Os padres, as pessoas vão lá e confessam, o padre leva aquele negócio com ele para o sepultura e para o inferno junto. Mas os pastores... conta para todo mundo. Eu vou falar, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sempre falo, eu falo da Assembleia. Os pastores da Assembleia de Deus, eles são os povos mais fofoqueiros do mundo, os pastores da Assembleia de Deus. E infelizmente, o povão da Assembleia não está me ouvindo agora, mas nas escolas bíblicas eu falo, eles são o povo mais fofoqueiro do mundo. A pessoa vai ali, por exemplo, antes, eu ficava olhando os jovens da igreja, nós tínhamos uma igreja, irmão, que tinha mais de 100 jovens. Era muito jovem, a juventude enorme. E os jovens tinham alguns problemas lá, às vezes, de masturbação. O jovem contava para o pastor, ele excluía o jovem e contava para todo mundo que o jovem masturbou. É comissão julgadora. Ele queria ajuda, então instruir ele na Bíblia, orar com ele. Aí não. Chegava na reunião de membro, excluía o rapaz e ainda contava o que ele fez. Não há necessidade disso. Se ele procurou, é porque queria ajuda. Comissão julgadora, ô Kleber, você lembra? Demais. Aquilo ali era para ficar ali dentro, mas só que quando chegava, todo mundo já sabia. Então, infelizmente, as coisas são assim. E, concernente, a pessoa, ele caiu, se ele caiu e quer ajuda, o povo tem que ajudar. Quem tem que ajudar é o povo cristão, não vai ser eu mudando que vai ajudar. Irmão Kleber, você já viu uma série que chama The Chosen? Vocês já viram, algum dos irmãos? Procure, você pode colocar no seu telefone para você assistir.
chama The Chosen. É uma série que fizeram da vida de Jesus, e essa série ela fizeram pesquisa com o pastor, com o padre e com os judeus, o produtor, né, do filme. E essa série está muito famosa agora, acho que tem até no YouTube. Já tem até camisa, The Chosen, e ela é supostamente de graça, só que algumas pessoas mandam, tipo assim, $14, $8 para ajudar na produção do filme, né? E esse filme é muito lindo, ele mostra muito essa parte humana de Jesus, sabe? Eles fizeram, tipo assim, mais uma encenação também, né? Uma coisa assim, mais moderna, para cativar os jovens, principalmente, para que eles possam assistir, né, a vida de Jesus. Mas é muito lindo. Quem tiver a oportunidade, eu não sei se tem em português, mas quem tiver a oportunidade de assistir, eu aconselho, porque é muito lindo. Chama The Chosen. Já tem vários episódios que já podem ser assistidos de graça mesmo. Não precisa pagar nem nada. Só com o telefone e você assiste em casa. Entendeu? Muito legal. Mostra, assim, sabe, a parte de umas coisas para fazer uma coisa assim do dia a dia com Jesus. Muito lindo mesmo. Aí quem tiver a oportunidade, eu acho que vale a pena assistir. Né? Pessoa que eu não sei se tem em português, sinceramente, mas se a pessoa tiver condições de entender o inglês, é muito lindo demais. A primeira season tem em português. Aí já tá tranquilo. Já viu os caminhos? A dublagem é ruim, mas tá bom. Eu não sei porque eu assisti em inglês. Mas... The Chosen, o escolhido. Né? The Chosen. The Chosen, ok. The Chosen. Eu tendo a oportunidade, eu vou assistir, sim. Para terminar aqui, vamos as características especiais do livro. O pastor mostra aqui que o livro ele é como se fosse algo pessoal. Ele é algo da vida do próprio Salomão, que, como ele conseguiu atravessar aquilo ali, ele escreve as experiências dele ali. É como se ele estivesse explanando a vida dele ali, de tudo que ele buscou e não conseguiu, porque ele distanciou do Senhor. O primeiro ponto mostra isso, que é um livro um livro extremamente pessoal. Não vamos dizer que é uma confissão, mas é algo que ele escreveu do que ele passou, daquilo que ele vivenciou distante do Senhor, ele expressou no livro ali, e talvez até o que ele viu com outras pessoas, que eu não creio que tudo que Salomão escreve no livro de Eclesiastes foi experiência só dele, como ele conviveu com pessoas ali devido ao momento que ele desviou da presença do Senhor, ele colheu da vida das pessoas, viu que ele mostra que no livro de Eclesiastes, ele relata da vida das pessoas. Então, ele mostra que essas pessoas nunca conseguiu preencher o espaço na vida delas. Fala que a palavra vaidade aparece 37 vezes, ou 39, revelando que a vida sem Deus é vazia e incerta. Isso aí é bem claro. Todos nós aqui, por exemplo, eu não nasci no lar evangélico, eu não sei se alguém aqui nasceu em um lar evangélico, mas nós só conseguimos sentido na vida quando conhecemos a Deus, o muito que possa ter condição financeira boa, igual na época que eu aceitei Jesus, ele era novo, tinha 19 anos, achava que estava na flor de juventude, vaidoso, aquelas coisas todas, na época, como na era do rock, aquela coisa toda no Brasil, e sempre vivia vazio, não tinha esperança de nada, era só alegre no meio do povo, mas quando estava sozinho, a gente sempre sentia aquele vazio dentro. E para quem nasceu no evangélico, que às vezes eu fico até triste com alguns cristãos que nasceram no evangélico e falam assim, eu não gosto de ter nascido no evangélico, eu gosto de ter experimentado as coisas do mundo. O mundo não tem nada que presta. Eu estou falando que eu já ouvi, irmão. Graças a Deus, eu não sou ex-nada. Eu só a única coisa que eu não servi a Cristo antes, mas não sou ex-nada, que tem pessoa que é ex alguma coisa, mas eu não sou ex-nada. Não sou ex-criminoso, não sou ex-presidiário, nem ex-gay, nem nada, graças a Deus. Só não era cristão. Ex-pecador. Infelizmente, a gente continua como pecador, irmão Zé Carlos. Não tem como ser pecador, só da glorificação. Então, aí ele mostra aqui que os eruditos afirmam que o estilo literário do livro de Salomão ele não é encontrado em nenhuma outra literatura dos judeus,
ele é um livro só no livro de Eclesiastes, parece que não há outra literatura. Ok que ele é escrito em poesia, mas o estilo dele de expressar as coisas em nenhuma outra literatura da Bíblia você acha. Fala que contém as alegorias mais belas, profunda e poética da Bíblia em relação à velhice. Irmãos, quando você observa o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, Salomão escreveu numa linguagem extraordinária a maneira que nós vamos envelhecendo. Ele falando do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você vem dizer, não tenho nele contentamento. É por isso que eu acredito que ele foi salvo. Porque se ele escreveu isso aí, é porque ele já era velho. Porque não tem como um camarada de 30 anos virar e falando do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eu acredito que os maus dias tinham vindo na vida dele. Então, ele estava velho quando ele escreveu isso. Aí ele começa no versículo 2, mostrando como que é o processo do envelhecimento. Ele fala quando os moedouros já não moem mais, que é os dentes, quando as janelas da rua se fecham, que é os olhos. Ele fala de quando as colunas da casa já não se firmam mais, está falando das pernas. Então, ele escreve de uma maneira alegórica, tão extraordinário o envelhecimento. Ele fala de quando as pessoas até assustam em andar na rua quando está velho. Com qualquer barulho, ele fica com medo e assusta. Então, Salomão escreveu o final do capítulo de Eclesiastes de uma maneira tão extraordinária, mostrando que assim é o fim de todo homem, que se ele não tiver Deus na vida, ele vai envelhecer, e se ele envelhecer sem Deus é pior. Aí por isso que ele conclui dizendo, a conclusão de todas as coisas é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí vai falar assim, porque este é o dever de todos os homens. Então, assim é a nossa vida. Salomão, ele descreve o capítulo 2 de Eclesiastes. Para mim, os capítulos mais extraordinários do livro de Eclesiastes é o 2 e o 12. O capítulo 2 mostra um homem em busca de algo para saciar a sua vida de um jeito, e ele não consegue nada, ele sempre vazio. Ele busca em todas as coisas uma maneira de saciar a sua vida. Inclusive, da próxima aula nós vamos ver isso aqui, o homem tentando preencher um espaço na vida e não consegue, porque a única maneira de preenchermos espaço em nossas vidas é através de Deus. O único que pode preencher um espaço em nossas vidas é Deus. Isso eu falo por experiência própria, como eu falei com vocês. Eu não sou ex-nada, mas eu tinha minha vida que eu vi uma necessidade. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, que eu sentava, inclusive o rapaz, eu estava até falando com um colega meu hoje, ele é presbítero, nós sentávamos perto de 5 crentes, e eu e esse presbítero, que esse rapaz que é presbítero, não éramos evangélicos. E sentava vários crentes à nossa volta, uns 4 da Assembleia de Deus, uma irmã da Batista, e ali eles falavam o tempo todo de Jesus, na nossa cabeça. E eu lembro um dia que tinha um jovem, o nome dele é Newton, ele é crente até hoje, graças a Deus, e ele estava com a Bíblia na mão, essas Bíblias da Assembleia, que tem aquela capa com aquele zip, e ele estava com a Bíblia na mão falando, e eu falei assim, virei para trás, que ele estava atrás de mim, e falei assim, se você não calar a sua boca e fechar essa Bíblia, eu vou colocar fogo nela. Na época eu fumava cigarro, eu andava com isqueiro, eu falei, eu vou colocar fogo nela. Ele era um menino novo, ele levantou com toda a autoridade da cadeira, estendeu o dedo para o meu lado e falou assim, como que você vai colocar fogo nela, se ela é fogo puro? E eu sempre fui grande, mas eu tenho quase 1,90 m, e ele era pequeno. Eu olhei para trás assim, fiquei meio sem graça, não saiu mais nada da boca. Virei para frente, sentei e calei a boca. Eu nunca esqueci dessa frase. E eles todos os dias falavam de Jesus, e aquilo foi plantando na minha vida e desse rapaz que hoje é presbítero. Foi plantando na minha vida, plantando até que um dia eu fui na igreja batista tradicional. E lá eu vi um pastor pregar que eu nunca esqueci. O homem prega muito, prega muito. Ele parecia um pentecostal. Até hoje eu não esqueci o tema que ele pregou. Ele pregou sobre o crente que vive em cima do muro. Eu não era cristão, mas eu lembro, isso tem uns quase 30 anos, irmão. O crente que vive em cima do muro. E ele pregou essa mensagem. Depois eu estive numa cruzada da Assembleia de Deus, vi um pregador pregando também. Ali eu tive um contato com o povo pentecostal, na época achei um pouco meio estranho, eles falando línguas estranhas, essas coisas. Já não tinha conhecimento, e era uma cruzada na rua, e um dia não teve como, um domingo, numa vontade de um vazio dentro de mim, encontrei com um rapaz que ele é presbítero dessa igreja, Assembleia de Deus, e ele leu para mim um versículo. Ele encontrou comigo na rua, era meu amigo de bebida, essas coisas, falou assim, que ele serviu ao Senhor, falou, eu tenho 2 meses que eu aceitei Jesus e eu quero deixar um versículo para você.
2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele falou assim, isso é o que eu vivo hoje. E eu não esqueci aquilo, não esqueci. Eu fui para o campo, quando foi dando 5 horas da tarde, eu falei, não, eu tenho que ir na igreja. Eu fui embora para minha casa, tomei banho, e esse rapaz era vizinho meu. Quando eu bati na porta dele, ele não estava na casa dele. A mãe dele falou assim, acabou de sair. Eu saí correndo para a Avenida Baixa até apanhar ele, porque se eu fosse chegar na igreja sozinho, eu não ia ter coragem de entrar. Eu gritei, ele gritando para lá fora, ele conseguiu me ouvir, me esperou e eu entrei na igreja com ele, sem ter Jesus. No dia 13 de outubro de 1996. E graças a Deus sirvo ao Senhor. Mas foi plantada a palavra de Deus na minha vida, na escola. Na escola, a palavra de Deus foi plantada na minha vida. Eu louvo a Deus, eu sempre falo isso, que Deus colocou os crentes para sentar onde eu estava. E eu nunca pensei se eu vou trocar de lugar daqui, que a sala era grande, eu podia sentar em qualquer lugar, mas eu continuei sentado naquele lugar onde estavam os crentes. E ali Deus, a palavra de Deus foi entrando no meu coração e mudou a minha vida. Então eu louvo a Deus por isso. E graças a Deus estou aqui hoje, como diz, ensinando, aprendendo e ensinando com os irmãos. Tive a oportunidade de estudar, continuo estudando e louvo a Deus por isso, não tenho o que reclamar. A vida sem Deus sempre é vazia, sempre é algo que não preenche espaço. Pode se buscar em qualquer lado, em qualquer coisa que é momentâneo. Agora, com Deus, é por isso que eu falei que nós experimentarmos a vontade de Deus, ela é perfeita em todos os momentos. Nas dificuldades, nas bonanças. O apóstolo Paulo, é por isso que ele fala, olha, eu aprendi a ter bonança e aprendi a ter dificuldade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando nós temos isso em mente, que é Cristo que nos fortalece, nós rompemos barreira, passamos por cima de tudo. Não quer dizer que nós não vamos sair machucado, que não vai arrancar um pedaço aqui, um pedacinho ali, mas o bom é que sara, sempre sara. E por isso que uma das peças da armadura que o cristão não pode deixar de ter é que as pessoas até confundem o termo lá, que fala assim, calçar os seus pés com o evangelho da paz. Ali, possivelmente, Paulo estava tendo em mente a sandália do soldado romano, que alguns falam que ela tinha alguns frisados, como se fosse uma chuteira de jogador de futebol, que ela agarrava sobre a terra ou sobre a neve. Mas o calçar o evangelho, o calçar os pés com o evangelho da paz é você saber que esse evangelho ele produz paz na sua vida em qualquer momento da sua vida. Seja o que você estiver passando, se você tem um evangelho de Cristo na sua vida, você vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. E na batalha, às vezes a gente sai com uns relão, uns relão, com uns machucadinhos aqui, com um corte ali. Hã? É testemunho. Isso. Por isso que o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, finalmente ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo a marca de Cristo. E aquelas marcas eram literais, era a chicotada que ele tomou, as açoitadas, e dando aplicação espiritual, claro. Então, essa é a vida do cristão. As marcas são, como o nosso irmão José falou, são um testemunho. É algo para que nós não esqueçamos. Toda vez que você lembrar do que você passou e Deus te sustentou, você vai estar de pé na presença do Senhor. E o dia que você pensar em parar, você vai lembrar, é só mais um dia mal na minha vida. É só mais um dia mal, eu vou passar por ele. Amém? Então vamos... Irmãos, eu não tinha passado na aula passada. Os irmãos fizeram exercício, porque me parece que já a próxima aula é prova, né? Que a prova agora é escrita, né? Não tem mais trabalho. Os irmãos fizeram exercício, eu quero deixar para a gente corrigir na próxima aula. Eu fiz. Bom, se já é prova, né? Eu tenho que corrigir hoje para não poder estudar. É porque eu tenho que perguntar ao pastor, e eu esqueci de perguntar ao pastor. Vamos corrigir, que aí já vai estudando de uma vez. Vamos corrigir de uma vez. Nós estamos no bloco 3 e 4. No bloco 3 e 4 até o 7. Então, é pequeno aqui. Então, vamos corrigir? Marque C para certo e E para errado. Bloco 3 e 4. De 3 a 7. Vamos corrigir tudo. Porque na próxima aula já é prova. Número 1. Número 1. Eu coloquei certo. Certo. Número 2. Eu coloquei errado. Errado. Número 3. Almas de gratidão. Número 3. Eu não coloquei nada.
Errado. Mas eu Coloquei acho que O microfone da Coloquei Mantati, errado. o microfone da Mantati está fechado, mas eu li o lado dela e falou errado. errado, né? Yeah. Errado. Número 4, Errado. certo? Número 5. Errado. 5 é certo. É certo. Foi Número certo. 6, Errado. Errado. dá certo. Pode repetir de novo? É Pode certo? repetir de novo. Sim. 1, certo. 2, errado. 3, errado. 4, 5 e 6, certo. 5, 6, 7. Bloco 4. Eu falo o nome, vocês falam a letra. 1, Letra F. letra F. 2, D de dado. sim. 3, T de cavalo. B. 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 B de bola. 4, C. E. É. 5, Letra A. A. letra A. 6, letra Aí C. vai ser o C, né? C. Isso. Bloco 5. Fala o Podia número repetir rapidinho, irmão Cleber, porque passou rápido aqui. Eu nem... F. F, D, B, B de bola, E, A e C. Ah, é. Ok, yeah. Acertei tudo. O bloco 5, número 1. D. D. Qual? D. D de D dado? de dado. É. B. É B de bola. B. Isso. Atentar para a minha repreensão. B. A Faz o honra. convite à honra. Sim. Ah, então eu errei. Número 2. D. D de dado? C. Hã? Eu não sei, porque Número 2, letra eu E. tinha colocado B. É? É. Quer dizer, colocar o sábio herdarão a sabedoria. Ok. Aí vem para o Leonardo. O sábio herdarão a sabedoria, o sábio é sábio. Sábios herdarão. Peraí, os sábios herdarão o principal? Não, Essa é a eu... resposta? Então tá errada. É assim que estava assim que estava no negócio que o pastor me deu. Não é, Mas tá errado, isso não é isso. Tá não, errado. Os sábios Eu acho herdarão. que... da criação do mundo? Não, na verdade, a criação Não. seria o número 4. Número A 4. sabedoria, ouvimos dizer que ele pertence ao Senhor antes da criação do mundo. Então, deixa eu colocar aqui, peraí. A detalhe da minha repreensão trata-se de um convite à Sabedoria. sabedoria. Ah, não, esse é D. Eu que coloquei D. Os sábios herdarão, É. estardarão. Ixi, fez a maior bagunça essas Os coisas. sábios herdarão. É porque o negócio que o pastor me deu Seria da criação do mundo, herdarão a terra, mas tipo não tem sentido, né? Os sábios herdarão a terra. na Eu verdade, pensei na criação do mundo, mas em não tem provérbio sentido. não fala isso. Em provérbio não fala do sábio Personificando a herdarão sabedoria, ouvimos lá dizer que Os sábios ela herdarão. pertence ao Sentido. Senhor antes da criação do mundo. Não. A C é a 4. É a C é o número 4. A letra Pois é A. o quê? O número 3 é o A. Provérbios. É, o 3 é o A e Até- a 5 é... A 5 é... Então, deixa eu ver qual que é o 2. E o 5. A alma generosa engordará e o que rega também será Regado. 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 Olha, eu fiz D a Então, primeira, essa é a ué. D a Nossa, segunda, É isso D mesmo. a terceira, E a terceira, a quarta é C e a quinta é A. eu também fiz assim. É É, isso eu Eu mesmo. fiz também, assim porque também. Um é B, eu acho é que a B. resposta tá meio bagunçada. Peraí, a número 1 você colocou o quê? Número 1 A é D. número 1, É D de dado. Não, mas Isso. D não é 2? É estranho isso aí. eu acho que Sábio D é o herdarão. convite, trata-se de um convite da sabedoria. Tentar para a minha repreensão, trata-se de um convite da sabedoria. Lá em Provérbios, quando fala no versículo sobre a sabedoria, fala isso. Atentai para a minha repreensão. De um convite da sabedoria. Eu também tinha colocado D. Mas aí Isso, D. agora eu E a letra coloquei do B, número porque 2, eles os colocaram B sábios de bola. herdarão.
Os sábios herdarão Esse aí é a B, honra. a honra. A honra. Provérbios 4:7 saliente sobremodo que a sabedoria é a coisa principal. É aí, essa daqui. A 3 aí. Letra E. Aí a 4 Depois é a C C, e A. C e A. É, C e A. isso mesmo. Ok. Eu peguei o questionário do pastor e respondi pelas respostas lá. Ele pode ter errado, se enganado. Acho que porque na verdade estava trocado os números. Depois que eu vi, e era me ter corrigido, eu não corrigi. Estava trocado o número de lugar. Bloco 6. Número 1. Primeiro eu pus C. Isso. Número 2. C. E. É. D. Eu coloquei E. Letra E. É 2, é? Eu não sei. Eu Sabe de coloquei coração E. aceita os mandamentos. É isso mesmo, Número né? 3. Letra E. Número 3. Eu A. coloquei A. A. Número 4. D D. de dado. D. Número 5. Letra B B. de bola. B de bola. Número 7. Eu pus Número A muito 7. enfado. Ah, O bloco 7. Número 1. Peraí. eu pus A. Você está no bloco 7, né? Número Isso. 1. Eu pus A. Eu acho que é B de bola. Salomão Não? aplicou o coração a esquadrinhar todas as obras e apenas aprendeu que, na muita sabedoria... eu também tomei em dúvida dessa. Eu acho que é B Mas de eu pus bola. A. Há muito enfado. É a letra A. É a letra A? Ok. Então, Segundo Salomão, a vantagem de duas pessoas tem sobre um só aqui. A é letra a B. Eu B. coloquei D de dado. É É a isso letra mesmo? B. Letra B. B de bola? B de bola. Cair em um levanta o companheiro. Ok. Não, é isso mesmo. Letra D. Todas as questões estão corretas. Eu estou confundindo, né? Letra D. Peraí. Número 2 é letra D de Letra dado? D. Isso, todas Ok. estão corretas. Letra D. Número 3. Eu Número coloquei 3, eu pus D de B. bola. B, isso mesmo. Letra B. Melhor votar. Melhor não votar do que votar e não cumprir. Número 4. Eu A. pus A. Número A. Há poucas justas sobre a terra. Letra D. Letra C. C de cavalo? C de cavalo. Número 5. C de cavalo. Eu pus B. Aprendemos com Salomão porque isso é a sabedoria. Nos é dado em proporção. Na verdade, o padre colocou letra A. É privilégio dos ricos. Vai estar errado. Não. Então nós estamos ruim, hein? Eu pus que é melhor do que a força. É Será letra que tá C. errado? É letra C. É C de cavalo, certo? Isso. Nos é dado em Número- proporção. Isso. Número 6. Eu pus a C. Eu pus C também. O diabo que temos o Senhor e vive só para ele. Terá as bênçãos de Deus dando sua Isso. vida. Yeah. C? Letra C. A Ok. último, bloco 8. Número 1. Letra E. E. É. E. Uhum. Os personagens principais de Cantar de Salomão, a Sulamita e As filhas de Salomão, Jerusalém. Filhas de Jerusalém. letra E, isso. Número 2. C. C de cavalo. Número 3. A. A. Isso. Número 4. D de B. dado. Número 5. B de bola. B de bola. Isso. Então, está corrigido o exercício. Na próxima aula, nós estaremos falando um pouco sobre, terminando o livro de Eclesiastes, falando um pouco do livro de Salomão. Mas o livro de Eclesiastes é um livro, o livro de Eclesiastes é um livro extraordinário. O livro de Cantares também. O livro de Cantares é pouco compreendido pelo povo cristão, e às vezes até boa parte dos cristãos não dão muito valor ao livro de Eclesiastes.
Mas, por exemplo, o povo que é casado, se vocês lerem o livro de Eclesiastes, vocês teriam mais sucesso na vida casado do que... Porque o pessoal não lê o livro de Salomão, o livro de Eclesiastes da maneira que é o livro de Cantares. E alguns não conseguem ver espiritualidade ali. Você está na Bíblia é porque é espiritual. Então, nós temos que aceitá-lo. Amém? Então, vamos Irmão Kleber, Sim. esse bloco 1 e 2 não vai cair na prova? Mas nós corrigimos mesmo na aula passada. Então eu acho que eu não compareci na aula, né? Na aula passada a irmã estava. Não, deixa eu ver aqui. Eu também não estava, não. Eu teria a mesma pergunta da irmã. Eu acho que eu faltei nessa aula. Na aula passada, o irmão José não veio. O irmão José justificou, falou comigo. Mas a irmã estava assim. Mas eu compareci na aula, mas caiu a conexão. Ela voltou? Talvez foi ela isso. Voltou? Voltamos, que aconteceu aqui na nossa sala e na sala do pastor também. Ele falou comigo. Pode ter sido alguma coisa do... porque a minha eu não consegui voltar. Programa do Zoom. Aí nós voltamos à aula. Voltamos. Eu não consegui me conectar. Então, como é que eu faço? A resposta está gravada? Está gravado, sim. Está gravado. Está gravada? A gente vai lá, então. Gravado. Tá Mas bom. se não tiver, eu mando para a irmã as respostas. Eu vou mandar para a irmã no WhatsApp da irmã as respostas. Tá bom, muito obrigada. Você manda para mim também, irmão Kleber? Está tudo bem, mano. Eu mando para o irmão também. Muito obrigada. Possível obrigado. colocar no grupo, por favor? Coloca no grupo, que assim a gente eu ponho no grupo, confere. então, fica melhor. É verdade, fica mais fácil. Todo mundo que precisar ver. Tá ok, eu coloco no grupo, então. Bem? Obrigado, irmão Kleber. Vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de pedir... Nossa irmã Ruth mesmo. Ora a Deus, irmãos, agradecendo a Deus por nós. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Eu te agradeço por esta noite, onde podemos aprender uma porção da Tua palavra. Senhor, que cada um de nós venha, Senhor, assimilar tudo isso que foi ensinado e aplicar nas nossas vidas. Tenhamos o temor do Senhor nos nossos corações. Vivamos, Senhor, aprendendo de Ti para poder, Senhor, espalhar por todos aqueles que precisam ouvir a Tua palavra em sabedoria, em espírito e em verdade. Abençoa o professor Kleber, o pastor Luiz, todos os alunos, cada família representada, inculca nas nossas mentes esse ensinamento com alegria, com vontade, ó Pai, de podermos fazer melhor aquilo que o Senhor tem disposto em nossas vidas. Eu te agradeço por esta noite, em nome de Jesus, pela nossa semana, para que a tua graça, a tua bênção seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos tenham uma excelente semana. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. A paz a todos. Na paz. Paz do Senhor.